Aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é nascer, viver e morrer no Espírito. Manda, Senhor, teu Espírito, edifica a minha vida no Espírito Santo. Canal Vida no Espírito Santo. Irmão, há dois modos de nascer, na carne e no Espírito. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6, vai falar sobre Jesus assim: o qual não nasceu da carne, do sangue e da vontade do homem. É esse nascimento natural que nós sabemos, né? Onde cada um de nós vem de um pai e vem de uma mãe, a união dos cromossomos de cada um deles, 23 exatamente, vai gerar uma vida que tem 46 cromossomos, não é verdade? E aqui o evangelista está falando que Jesus não nasceu na carne, ele nasceu no Espírito. Agora, essa compreensão é teológica e não faz parte desse vídeo aqui a gente adentrar isso. O que importa é a gente saber que é essa vida humana, essa vida carnal que nós temos. Obviamente que dentro das cartas paulinas, dentro da compreensão carne e espírito, carne tem a ver com uma opção, uma vida que tem uma predominância aonde Deus não influencia a pessoa. É outro estilo de vida que vem influenciar essa pessoa. Eu convido você a dar uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui, carne e espírito, a eterna oposição. Veja bem, o que é nascer no espírito? Também designado nascer de Deus, né? Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nós vamos ver assim: pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, a carne, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, vida eterna. Olha só, então nós vamos percebendo que o ato sexual entre o homem e a mulher, pai e mãe, vai gerar a vida carnal, a vida humana. Porém, a vida espiritual é aquela que é gerada pela fé na palavra de Deus, pela fé no nome de Jesus, que essa fé vai derramando o Espírito Santo em nós, e assim, aquele homem que agora não é mais apenas nascimento carnal, começa a nascer espiritual, ou seja, começa a nascer um outro Cristo, com outros sentimentos, com outro jeito de viver, que não seja esse jeito carnal que nós estávamos citando anteriormente. Convido, reitero você a dar uma olhada nesse vídeo. A vida que resulta desse nascimento é a vida em Cristo, ou vida no Espírito. Por isso eu digo para você, que vida é essa, Ronaldo, você está falando? É a vida nova, meu irmão. É a vida que a gente tem quando a gente acredita em Jesus, quando a gente tem um encontro com Ele. É a vida que vem sobre nós quando nós nos abrimos ao Espírito Santo. Tem um outro vídeo que vai falar assim: Espírito Santo, o princípio do novo nascimento. Dá uma olhada nesse vídeo para você perceber como é que nós nos tornamos ao nos abrir ao Espírito Santo. Raniero Cantalamessa reforça assim: não somos nós que nascemos de novo, mas é Cristo que é concebido e nasce em nós por toda a obra do Espírito Santo. Tá vendo? Tem até uma música que fala: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, e ali vai derivando outros verbos aonde nós não mais vivemos de uma maneira carnal. O Espírito Santo é um princípio, ele dá um início a um novo jeito de viver, e isso é nascer no Espírito. Duas formas de viver. Viver na carne, por exemplo, é viver em nível natural, sem a fé. Porém, não é conforme a natureza original que Deus fez, mas a corrompida pelo pecado. Por quê? Porque lá o homem havia uma comunhão entre Deus e o homem. É o pecado que corrompe o nosso jeito de viver, de tal forma que a gente desonra a Deus, desonra a nós mesmos e desonra a toda a criação que Ele fez. O homem, quando não é alcançado por essa comunhão com Deus, por essa graça, ele se corrompe facilmente, ele deixa de ser filho de Deus. O pecado corrompe e desordena toda a criação de Deus, estendendo-se até de modo de viver dos humanos. E assim, o pecado ele não influencia apenas a mim e a minha comunhão com Deus, o que é essencial à nossa vida. Quem não tem essa comunhão acaba por perder o seu sentido de vida, acaba por decorrer em diversos problemas
E nos dias atuais a gente vê tanta gente com dificuldades de viver, de encontrar sentido na vida, de ter depressão. São dificuldades essas originadas por um coração que precisa descobrir o seu sentido de vida. E o pecado, ele tira esse coração a possibilidade de encontrar com um único alimento que de fato venha saciar a sua sede de viver. Esse alimento é o próprio Deus. Eu recordo quando Jesus diz: se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Aqui Jesus não está falando de forma literal, ele está dizendo de ter uma comunhão, de eu conhecê-lo, de experimentar a vida dele. Jesus está dizendo que quem não experimenta, quem não tem encontro com ele, acaba por perder-se em sua própria vida, acaba não tendo a vida em vós. As manifestações típicas da vivência na carne, você encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 20. Você vai ver ali diversas maneiras que as pessoas vivem, aonde eles podem deduzir: a minha vida não é uma vida em Deus, não é a minha vida no Espírito, é uma vida carnal. Aí ele vai estar falando da idolatria, da fornicação, do adultério, das mentiras e de todo aquele modo de viver que você percebe que o resultado disso é tristeza, é lamentação, é dificuldades extremas, não é verdade? Assim nós vamos também percebendo o jeito de viver no Espírito. Olha só, é pensar, querer agir, movidos interiormente pelo princípio de vida nova, inserido em nós pelo batismo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando adentra em nós, nós começamos a ter um desejo forte de corresponder às suas inspirações que Ele coloca em nosso coração. Inspirações essas que alimentam a gente numa esperança de nos transformarmos, de nos renovarmos. Viver no Espírito é uma vivência alegre, é uma vivência feliz, é uma vivência assim que a gente cumpre o propósito de viver assim, mas de uma maneira alegre, de uma maneira assim convicta, sabendo que nós estamos sendo transformados dia após dia. E nós não ficamos por aí. São Paulo até diz assim: não importa o grau a que chegamos, o importante é prosseguir decididamente. Quem vive no Espírito Santo é como se ele tivesse uma motivação constante para buscar novas melhorias em seu interior. O Espírito Santo vai nos animando, vai nos convocando e vai nos ajudando com os seus dons espirituais. Como é feliz, como é motivador, como se entusiasma alguém que vive no Espírito Santo. Viver no Espírito Santo equivale a imitar a Cristo. Você pode se avaliar se você vive no Espírito Santo alguns versículos à frente daquela vivência na carne. Capítulo Gálatas 5, 22 adiante. Ali você vai ver o São Paulo dizendo assim: quem vive no Espírito tem paz, quem vive no Espírito ama, quem vive no Espírito suporta. E depois ele vai dizer assim: quem vive assim está livre de fato. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Quantos de nós podemos assim dizer: eu também sou filho de Deus? Mas veja, aqueles que são os filhos de Deus são geridos, são animados pelo Espírito Santo, vivem no Espírito Santo. Mas pessoas que podem dizer que vivem, que são filhos de Deus, mas vivem como a carne ordena, não pode dizer que é filho de Deus. Você é uma criatura de Deus, mas filho de Deus são aqueles que são movidos pelo Espírito de Deus. Por isso, aquele que não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Porque Jesus Cristo, ao morrer e ressuscitar, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo para que nós nos tornemos de fato os seus discípulos, para que nós o sigamos em tudo aquilo que Ele nos ordena. E certamente você vai deparar na sua vida coisas que Jesus ordena e que dói a você se converter. Você abandonará muitos hábitos antigos porque você vai amando a Jesus e obedecendo ao Espírito Santo que Ele derramou em seu coração. Bom, há duas maneiras de morrer também: morrer na carne e morrer no espírito. Veja só, Heidegger, que é um filósofo, ele diz assim: o homem é um ser para a morte. Quem não tem fé
A morte é o último passo que ele vai dar na vida, é o último suspirar. E não há absolutamente nada além daquilo. E de fato, quem não tem fé diz que nós somos carbonos e que uma hora a gente vai ter o nosso fim e acabou, não tem mais. Somando-se a ele, esse tempo atrás eu vi Leandro Carnal dizendo que define a morte como o apagar a luz. Ou seja, acabou, apagou a luz, não tem mais luz. É triste, quem vive na carne tem essa perspectiva de vida muito triste, muito limitada. Convido você a perguntar-se o seguinte: olha, quem está se despedindo de outra pessoa que ama, realmente, se você tivesse alguma maneira de reverter a morte, se ele ao menos não ouviria. Por isso que muitas vezes as pessoas que amam verdadeiramente acabam se aproximando de Deus, porque Deus é amor. Entretanto, Deus é alguém que está no mundo sobrenatural e nós precisamos dele para ter fé. E tendo fé, conseguir essa relação com ele. Se você pergunta quem ama de verdade, um pai a um filho, uma mãe a um filho, filhos, irmãos, namorados, enfim, as pessoas que se amam e que de repente hoje se encontra no hospital, vai se despedir dessa pessoa que ama, sabendo que a qualquer momento vai ser o último momento dessa vida terrena da pessoa. A pessoa quer dar uma abertura ao seu coração àquilo que é o sobrenatural, para que esse encontro possa ressurgir. Veja, Jesus deparou com isso também lá na morte de Lázaro. Marta e Maria correm ao seu encontro e falam: Jesus, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Olha só como essas duas irmãs amam a Lázaro, de tal forma que elas sabiam que se Jesus estivesse lá, alguma coisa poderia ter impedido a morte daquele irmão delas, que é Lázaro. Veja, Jesus falou assim: eu não lhe disse que quem acredita em mim ressurgirá no último dia. Então, essa perspectiva que nasce de Jesus, que é implantada em nós pela fé que temos no nome dele, nós sabemos que a morte não é o último passo, mas para quem vive na carne, acaba por sendo, né? Sendo assim, meu irmão, morrer no Espírito ganha uma perspectiva totalmente diferente. Olha o que diz Raniero Cantalamessa: se alguém vive no Espírito, o horizonte não se fecha com a morte. A vida nova no Espírito tem início, mas não tem fim. É por causa disso que existem as virtudes teologais. Virtudes essas que o Espírito Santo coloca em nós. E através dessas virtudes abre uma porta aonde nós podemos acessar a Deus. Tudo isso foi conquistado com a morte e o sangue de Jesus naquela cruz. Tudo isso veio até nós através do dom do Espírito Santo, que coloca em nós a virtude da caridade, da fé e da esperança. São virtudes teologais, elas colocam em você em acesso ao próprio Deus. E essa virtude da esperança é uma virtude que vai fazendo com que o nosso interior experimente aquilo que nós vamos encontrar no céu de uma maneira antecipada. Se você nunca ouviu falar sobre isso, convido você a dar uma olhada esse vídeo que eu vou deixar aqui, a virtude sobrenatural da esperança, assim como você também pode ver em outro momento a da caridade e a da fé. E, irmão, a vivência que nós temos começa aí, é a vivência através da virtude da fé, que o Espírito Santo colocou em nós. Nós precisamos orar mais, nós precisamos acessar mais essas virtudes, para que nós experimentemos o mundo sobrenatural e na hora da morte sabemos que aquilo é apenas um momento da nossa vida no Espírito, porque a vida do Espírito, ela inicia quando a gente começa a acreditar em Jesus, quando a gente ouve o anúncio e é convidado a fazer parte dos discípulos de Jesus, mas ela não tem fim. O nosso fim será diante de Deus no céu, contemplando a Ele, vivendo como irmãos, vivendo como filhos de Deus. Olha que perspectiva muito mais atraente. Não há como ser mais claro que São Paulo, quando nos diz lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8: quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha, aqueles que não têm fé, o que pode acontecer com eles, senão apenas aquela vidinha, onde realmente na morte vai ser o fim dele. Acabou, apagou a luz. Mas quem semeia no Espírito, ou seja, aqueles que se abrem ao Espírito Santo, que são fiéis ao Espírito Santo, que têm contato com as virtudes teologais, que se abrem a esse Deus,
que obedecem a esse Deus. Começa a viver de tal forma que o fim da sua vida é apenas um momento antes de encontrar-se definitivamente com o Senhor. Pois quem não tem fé, o corpo é carbono e se decompositará na terra. Para quem tem fé, nem o nosso corpo terá fim. Você vai ver lá no final da carta aos Coríntios, principalmente do capítulo 15 ali, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde São Paulo vem falar sobre a volta de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o juízo final, aonde o que vai acontecer etapa por etapa. Quando Jesus voltar, ele vai julgar cada um de nós, e aqueles que forem os benditos vai para a direita dele, aqueles que não forem, ele vai chamar de maldito e vai falar para se afastar. Olha, gente, aqueles que têm fé aguardam ansiosamente a aparição de Jesus, a volta de Jesus. É assim a nossa vida no Espírito Santo. Nós vivemos num anseio de entrar de vez em comunhão com esse Senhor que nos chamou, que se entregou por nós. Romanos capítulo 8, versículo 11 vem dizer assim: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vós, ele que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Sabe que esses tempos atrás eu estava vendo um vídeo do Olavo de Carvalho, aonde ele falava de Padre Pio, e a ciência não consegue explicar o porquê, depois de 1968, quando o Padre Pio morreu, e agora 2018, quando foi retirado a tumba dele, e o corpo dele não se decompôs, gente. Parece que ele está dormindo. E de fato, no mundo da igreja, no mundo da fé, aqueles que adormecem, que morrem em Cristo, estão adormecidos. E quando Jesus voltar, ele vai chamar e eles vão acordar e vamos ressuscitar esses corpos mortais e nós vamos ter um corpo incorruptível. Essa é a fé de quem vive no Espírito. É assim que quem morre no Espírito vai se despedindo dessa vida terrena e aguardando a aparição do Senhor Jesus, para então entrarmos direto no reino da glória. Amém, meu irmão? Vamos terminar aqui com uma oração pedindo ao Espírito Santo. Ó Deus, que me fazes renascer pela palavra da vida, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que caminhando na unidade da fé, mereça chegar, revestido de glória, à ressurreição eterna e ao convívio dos santos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.